Pronto. Boa noite, Agora, doutor. boa noite, meu querido. Primeiramente, eu conheci sua mãe aqui, né? Trabalhou conosco, uma excelente profissional, mas eu quis trazer um aluno realmente para contar para a gente a experiência como um todo, né? Isso. Não é propaganda, não é nada, é uma questão mesmo de retribuir o que a faculdade tem feito para mim, nesse pouco tempo que eu estou aqui, e para o pessoal entender mesmo, conhecer, né, até a rotina de um estudante de medicina. Então fala um pouquinho para a gente sua história de vida, como é que você caiu nessa aí de medicina, sua formação. Espaço é seu. Boa noite, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, doutor, pela oportunidade de estar aqui participando com o senhor. Bom, minha história de vida começa bem lá atrás, né? A medicina para mim sempre foi um sonho, foi algo que eu sempre quis ser médico, estar fazendo parte de uma faculdade de medicina. Minha mãe fala que desde pequeno, quando alguém perguntava para mim o que eu queria ser, eu sempre falava que queria ser médico. Nem entendia o que era isso, o que era medicina, mas eu falava que eu ia ser médico. Não foi fácil chegar até aqui onde eu estou. Hoje eu tenho 27 anos, né? Estou no sexto ano de medicina. Não foi muito fácil chegar até aqui. Passei muito perrengue nessa estrada, muita dificuldade, muita coisa para realmente conseguir chegar até onde eu estou hoje. Basicamente, tudo começou há 3 anos e meio atrás, que foi quando eu resolvi fazer um cursinho preparatório para medicina, que eu acho que quase todo mundo que faz medicina, tirando algumas exceções, tem que passar por um cursinho preparatório. No meu caso, por ter estudado em escolas de interior, que não tive uma base muito boa, eu tive que fazer muitos anos de cursinho. Eu cheguei a fazer 3 anos e meio de cursinho. Fiz alguns anos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estudei no Bionatos, no Colégio Nota 10, que foram dois cursinhos que me deram uma base muito boa. Fiz 3 anos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E depois eu acabei vindo para Goiânia, estudar no Olimpo, outro cursinho também, que me ajudou nesse processo de aprovação no vestibular. Demorei um pouco para passar esses 3 anos e meio aí, porém, quando eu passei, graças a Deus, eu tive uma boa nota no Enem, e na minha época foi bem a época que iniciou o processo seletivo do FIES, né? Que você pegava a sua nota do Enem, jogava na instituição, e através do FIES você tinha acesso ao vestibular. Então, assim, minha nota dava para várias outras instituições particulares. Infelizmente, não consegui passar numa federal, que era meu objetivo. Mas, assim, para particulares dava minha nota. Acabei ficando na FAMP. Na época, eu fiquei por questão financeira, pelos meus pais morarem na cidade, eu ia gastar menos e tudo, e ser da cidade onde eu estava morando antes de fazer cursinho. Não me arrependo hoje de ter feito a FAMP, pelo contrário, tenho orgulho da instituição que fiz, e acho que estou preparado, assim como qualquer outros alunos de outras instituições. Bom, de forma resumida, a minha história é essa. Excelente. E o pessoal, quando eu cheguei em Mineiros e a Mariana, que é a coordenadora do curso, ela foi me mostrar o campus. Então, assim, a estrutura é muito grande mesmo. Tem um hospital vinculado, tem que tem centro cirúrgico, tem uma UBS vinculada, e agora eu estou em outro UBS para dar vazão aí ao número de internos, né? Então, é vindo para conhecer mesmo. Então, é uma estrutura de tirar o chapéu mesmo, né? E como que funciona o internato da FAMP, Bom, Igor? Como me conta? realmente essa estrutura aí é algo que chama a atenção da FAMP, né? É uma faculdade assim que a gente pode observar que em momento algum ela deixa de fazer investimentos, né? Ou seja, a faculdade procura crescer cada vez mais, sempre está melhorando os seus campos de estágio, estrutura, desde o campus universitário até o hospital universitário, que é o Hospital Samaritano, FAMP, né? Que são poucas instituições no estado que tem um hospital próprio, igual a FAMP tem, que é um hospital privado bancado pela própria instituição para o aluno estar estagiando.
Voltando à questão do internato, o internato, outra vantagem da FAMP é essa questão do internato, porque o internato da FAMP, ele não fica restrito apenas em mineiros, você não vai fazer o seu internato apenas em mineiros, você tem a opção de cursar o internato em mineiros, como em outras cidades, e basicamente essa questão de escolher onde você vai cursar o seu internato, ele é feito por meio de um processo seletivo. Que processo seletivo? Como que é esse processo seletivo? É um processo seletivo que ele é feito desde o seu primeiro dia de aula. A pessoa, mas como assim? Eu estou sendo avaliado desde o meu primeiro dia, desde o primeiro semestre? Sim. Pouca gente sabe disso, eu acho que tem muita gente que nem sabe, mas desde o primeiro dia do primeiro semestre, a partir das suas notas, é isso que vai te ajudar a escolher o seu local de internato. Ou seja, o aluno que entrou lá no primeiro semestre, ele vai passar desde o primeiro período até o oitavo período, que é o ciclo básico, né? São os 4 anos. Quando ele chegar no oitavo período, que vai dar início no próximo período, nono, é o internato, vai ser feita uma média geral dele de todos os períodos, ou seja, vai pegar todas as notas dele desde o primeiro período até o oitavo, e no final do oitavo período vai ser feito uma média geral, e por meio dessa média geral é feito um ranking de classificação. Ou seja, as pessoas que estão lá em cima, que tiveram as melhores médias, teoricamente se dedicaram mais, né? Tiveram médias mais altas, mais elevadas, elas vão ter direito de escolher primeiro para onde quer ir. Ou seja, no caso da minha turma, a gente tinha 3 opções de estágio. Uma opção era vir para Goiânia, fazer um internato na capital, permanecer os 2 anos aqui na capital. E a outra opção seria ir para Barra do Garça, fazer lá no estado do Mato Grosso. Como é fora do estado, quem optou para ir para Barra do Garça só pode fazer 1 ano, né? Pela a legislação do internato, que é a legislação nacional. E a pessoa faz 1 ano na Barra e depois teria que voltar para o estado de Goiás. Outra opção que tinha era permanecer em Mineiros, que também tem campos de estágio, tem o hospital próprio, tem as UBSs. Então, assim, de certa forma, ninguém saiu prejudicado. Todo mundo teve o seu campo de estágio, todo mundo teve contato com excelentes profissionais, teve grande oportunidade durante o internato. A diferença é isso. Se você teve uma boa média, você ficou entre os primeiros colocados, você pode escolher para onde você queria ir. No meu caso, graças a Deus, eu sempre tive boas notas na instituição, desde o meu primeiro período. Não vou dizer que eu seja um aluno exemplar, daqueles assim, nossa, o Igor é o padrão da medicina, é o melhor aluno da medicina. Não, não sou esse aluno. Até porque eu gosto também de sair, de curtir bastante minha faculdade, não vou mentir, aproveitei bastante. Mas quando se tratava de dedicar, de estudar, eu fazia a minha parte, entendeu? Sempre me dediquei muito. Tentei manter minhas médias sempre acima de 80 durante a instituição, durante todo o meu curso do ciclo básico. A minha média geral para o internato no processo seletivo foi de 82, e eu fiquei entre os primeiros colocados e tive a oportunidade de escolher. Sempre tive vontade de fazer meu internato em um grande hospital, em um grande centro. Então, acabei optando para vir para Goiânia. Estou aqui em Goiânia hoje, fazendo meu internato em Goiânia. A FAMP tem excelentes convênios aqui em Goiânia, a gente não tem o que reclamar. Por exemplo, os hospitais que a gente tem acesso livre aqui, né, para cursar o internato. Santa Casa de Goiânia, Jacob Facuri, Hospital São Silvestre, UPAS, CAPS, Casa Eurípides, que é uma instituição de saúde mental. Então, assim, são grandes instituições que a gente roda com alunos de outras faculdades. Por exemplo, a Santa Casa era uma instituição, um hospital que era exclusivo da PUC. Hoje, por meio de investimento e por luta da própria faculdade de conseguir excelentes campos de estágio para a gente, a Santa Casa hoje é dividida entre PUC e FAMP. Ou seja, os alunos que estudam na FAMP têm o mesmo campo de estágio que o aluno da PUC, que é uma instituição de renome nacional, né? Então, assim, a gente não tem o que reclamar. Graças a Deus, a gente está sendo bem recebido aqui, tendo contato com grandes profissionais. Isso é muito bom. A estrutura do internato, voltando à base do internato, como que funciona o internato? O internato ele é dividido por cadeiras, por rodízios. Ou seja,
O que são essas cadeiras? O que são esses rodízios? Cada rodízio, cada cadeira, ela tem a duração de 6 semanas. Em um período, eu faço 4 cadeiras. Ou seja, em um período, eu entrei no nono período, por exemplo, eu fiz 6 semanas de ginecologia, 6 semanas de urgência e emergência, 6 semanas de cirurgia geral e 6 semanas de clínica médica. Então, basicamente, a estrutura do internato é essa. A cada 6 semanas eu troco de disciplina, mudo de hospital, mudo de profissionais, tenho contato com outras áreas, e isso é muito bom para fazer networking, entre outras coisas, né? Então, basicamente, a estrutura do internato é essa. E falo para vocês aí, você que está em uma faculdade, nem mesmo que seja foi mais uma faculdade particular do interior, e você fica com aquele medo assim, né? Nossa, será que eu estou preparado? Será que o pessoal que está lá nos grandes centros não está melhor que eu? Não está um pouco à minha frente? Falo para você, dá o seu melhor, se dedica, corre atrás, que independente da instituição, independente dos professores, se você se dedicar, você vai estar preparado sim. Eu falo por mim hoje eu estou aqui em Goiânia, que é uma capital, e rodo com alunos referência de outras instituições referência, e falo para vocês, não tenho medo, não tenho vergonha, e estou de igual para igual com eles. Maravilhoso, é isso mesmo. O que faz a faculdade são os alunos mesmo, né? Então, você pode estar na pior faculdade do mundo, mas se você estuda, você vai sair bem formado. Então, cabe a você buscar esse conhecimento, que aqui na FAMP é o contrário, você tem em abundância para buscar, né? Tem excelentes profissionais. Eu vi que aqui muito forte a própria coordenadora, a Mariane, o doutor Maurício, tem outras doutoras também, todos especialistas em medicina da família, que é uma coisa que o Brasil está precisando disso, né? A atenção primária está precisando, e não é nem só por isso, gente. Eu falei isso hoje no postinho com o pessoal, com os meninos do internato, com o Lucas. É muito feio acontecer de você, tá, beleza, acabei internato, entrei numa residência direto e virei um ultra especialista. Eu conheço colegas aí que é anestesista de olho, que se chega numa festa de família, a pessoa vira para ele e fala, cara, eu tô com diabetes, tô tomando tal coisa, o que você acha? Eu falo, não é minha área, não, eu mexo só com olho. Acho que assim, o médico tem que saber o todo, né? E Médico, esse além de ser mexe, especialista, ele tem que ser médico, né? isso. E esse colega que mexe só com o olho, mal sabe ele, né, que o diabetes agride muito o olho, né? Agride muito as retinopatias todas. Então, assim, só de estar frisando essa medicina preventiva aqui para vocês, já é louvável, já diferencia um pouquinho a instituição. Porque na medicina de família, você cuida de mamando a caducando e no meio aí as gestantes, puericultura. Então, é uma medicina raiz, né? A medicina da família. Isso mesmo. Esse é um lado positivo também da instituição, né? Porque a instituição, desde os primeiros períodos, ela tenta levar a gente sempre para a prática, né? Tá tendo esse contato direto com o paciente que não se tem em todos os lugares. Geralmente tem instituições que focam mais pelo lado da teoria, né? Foca muito em teoria e acaba esquecendo dessa relação médico-paciente. E graças a Deus, assim, na FAMP, por conta das UBSs, que são de responsabilidade da instituição, a gente e o próprio ambulatório da instituição, né, no Hospital Samaritano, desde os primeiros períodos a gente já tem esse contato direto com o paciente, está fazendo aquela anamnese, por mais que você nem sabe direito o que você está fazendo ali, está no comecinho da faculdade, mas você já começa a ter um olhar, você já começa a ver o seu professor, o doutor ali examinando o paciente, fazendo um exame físico, tocando no paciente, né, que hoje em dia tem muito disso, tem médico que nem encosta a mão no paciente mais hoje em dia, né, para fazer um exame físico. E, assim, esse tipo de formação é mais humanizada, é mais focada no paciente em si. Durante o período que eu estive na FAMP, era prioridade, ou seja, eles cobravam muito da gente. Se examina seu paciente, põe ele na maca, encosta nele,
faz um exame físico completo, faz uma anamnese completa. Me lembro que na época eu ficava, meu Deus do céu, para que eu estou escrevendo 3 folhas aqui de anamnese, né? Esses textos gigantes, eu nunca vi um médico fazer isso, e eu lá no ambulatório escrevendo. Assim, hoje eu vejo que tudo é válido. Foi uma experiência ótima. Eu estou aqui quase concluindo minha graduação. É lógico que no dia a dia, aqui na correria de um atendimento porta, de um algo, você não vai dar conta de colher uma anamnese daquele tamanho tão completa. Mas durante o período que você fez tantas anamneses completas durante o período da faculdade, que a hora que você for atender, aquilo se torna algo natural, que vai fluindo sem você perceber, entendeu? Então, assim, eu acho que vocês que estão aí ainda na faculdade, está passando por esse processo ainda, se dediquem ao máximo, explore o máximo a estrutura da instituição, explore o máximo o seu professor. O professor que está aí do seu lado, ele não é seu inimigo, pelo contrário, ele é seu colega, ele está aí para te ensinar. O que você puder absorver dele de conhecimento, cobre dele, puxe dele e ouça também bastante, porque ninguém sabe tudo, ninguém é perfeito. Uma hora você vai errar, não tenha medo de errar. O horário de errar é realmente aí na prática, na faculdade, porque depois que você saiu da faculdade, você errou, aí é seu CRM que está em jogo, né? Seu nome. Então, aproveite ao máximo essa oportunidade que vocês estão tendo aí. Maravilha. Para o pessoal entender por que eu chamei o Igor aqui, de tanto ele receber mensagens, inbox do pessoal, né, querendo entender como é que é a estrutura da faculdade, ele acabou abrindo o Instagram dele para isso, ele responde todo mundo, e eu falei, não, então por que não, né, ele vinha aqui falar para o meu eleitorado, entre aspas, né, explicar um pouquinho como que funcionam as coisas, vai para o podcast, vai para o canal do YouTube. Então, é uma porta aberta aí, Igor, para você realmente expressar, né, a sua vivência aí como estudante. Eu não sei se você sabe, eu tenho um livro já escrito, que ainda não foi para editora, que eu ainda estou investindo nesse primeiro livro, que foi para editora, agora vai para editoras grandes, tudo que, inclusive, vou te mandar de presente, tá? Depois você me cobra. Viu? É um livro que é 2 horinhas de leitura tranquila, o pessoal ri do começo ao fim e aprende, porque é a rotina de proctologistas, 10 anos de proctologia registrados ali, com aquelas dúvidas, né? Ah, hemorroida vira câncer, proctologia é só para homem, explicar de uma forma assim, bem humorada, né? Quebrando mitos. E esse outro que ainda não foi escrito conta a minha trajetória. Desde que eu decidi fazer medicina, lá no colegial, até eu sair para decidir qual residência eu ia fazer. Então, eu dou alguns pulos do gato ali para os calouros, para o pessoal que está em vestibular. Porque, assim, eu costumo dizer isso, que temos que aprender com a experiência dos outros, porque um livro ele pode te poupar alguns anos de sofrimento, vamos falar assim. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu me espelho muito é o Dr. Baracate. O Dr. Baracate já está há 30 anos ou mais aí, com a cara a tapa na medicina integrativa, numa época que ninguém falava disso. Ele já falava. Então, assim, ele tem 2 livros. Eu já li os 2, devorei os 2, aprendi coisas ali que, se eu deixasse para aprender naturalmente, às vezes nem aprendia. Então, é interessante falar, mostrar esse lado, né? Esse lado do estudante, esse lado do aluno. E o que você me conta? Como é que está sendo o internato aí em tempos de Covid? Que eu caí de paraquedas aqui no meio do Covid. Eu caí no pico da segunda onda aqui. Aí fechou faculdade, a prefeitura fechou um monte de coisa, só internato que não parou. Como eu estava escalado no internato, eu continuei trabalhando. Minha esposa também é professora, como ela estava com as turmas mais baixas, acabou entrando de férias coletivas, o pessoal, mas o internato não parou. Mas o que você sentiu aí, você que viveu internato antes e internato agora no Covid?
Bom, é um momento delicado, né? Eu acho assim, para todo mundo, principalmente para o nosso país, né, que está numa fase bem complicada. Foi um momento difícil, eu acho assim que ninguém esperava por isso. Eu me lembro que da época do cursinho a gente estudava lá em epidemiologia, né, pandemia, e pensava, nossa, isso nunca vai acontecer. Que dia que eu vou viver uma doença que vai espalhar pelo mundo todo assim de forma tão rápida? E é o que a gente está vivendo desde o ano passado, né? Eu estava já no internato quando começou a pandemia no ano passado, acho que caiu, voltando, quando começou a pandemia no ano passado, e foi um momento de muita incerteza, assim, porque pegou todo mundo de surpresa, até mesmo os coordenadores, os médicos, ninguém sabia muito o que fazer, como ia ficar, né, porque pouco se sabia dessa doença, pouco se sabia desse vírus. Nos primeiros meses, teve uma paralisação, nós ficamos basicamente, não me recordo direito, mas acredito que um mês parado, até a instituição tomar uma decisão, a coordenação sentar com os coordenadores do internato, porque tem a coordenação da faculdade e tem o coordenador do internato de Goiânia. Eles entraram em reunião, né, para decidir como seria feito o internato e também entrou em contato com a gente para ver qual que era a nossa escolha, o que a gente queria fazer. Foi feita uma votação na turma se queria retornar ou não. Grande maioria optou por retornar. Naquela época, o que foi feito? Eles deram duas opções para a gente. Basicamente, duas opções. Era assim, ou você ia para a linha de frente, realmente trabalhar na pandemia, ou você ficava trabalhando na medicina, mas de forma, digamos que na época mais segura, que era por meio da telemedicina. Ou seja, ou você dava cara a tapa de ir para atender lá na UPA pacientes que estavam chegando com uma doença que ninguém sabia nem o que fazer direito, né, na época, ou você ficava trabalhando em locais com menos exposição, menos contato com o vírus. Então, os alunos da instituição eles tiveram essa opção de escolher para onde eles queriam ir. No meu caso, a minha mãe está até aqui online, ela vai ficar brava comigo. No meu caso, eu optei por ir para a linha de frente mesmo do Covid. Por mais que eu tenha comorbidade, eu tenho bronquite, meu pulmão já não era 100%, eu optei a ir para a linha de frente, contra a vontade da minha mãe, tá de prova aqui. Mas fui, não me arrependo, foi assim uma experiência única para mim. Tive a oportunidade de ficar na UPA de Senador Canedo, na linha de frente da UPA de Senador Canedo, com dois grandes profissionais assim que eu admiro muito, que é o Dr. Tiago, que na época era o diretor da UPA lá de Senador Canedo, e a esposa dele, a doutora Chayenne. Sou muito fã deles, assim, foram pessoas que me acolheram aqui em Goiânia e me passaram conhecimento que eu não esperava adquirir em outro lugar. Fiquei nesse momento delicado lá com eles, a gente pouco sabia, e o que se via era só o fluxo aumentando, né, realmente chegando. Paciente que chegava para a gente pela manhã lá, com queixa respiratória, à tarde tinha que ser entubado. Então era algo assim que a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas, de forma resumida, não parou. O internato teve essa interrupção de um mês aí até eles sentarem e reestabelecer o que seria feito. Mas após esse um mês, a gente voltou com gosto de gás e está até hoje sem parar. Atualmente já tem novos protocolos de segurança, tudo mais, é algo mais organizado, né? Voltou todos os campos de estágio, naquela época só tinha a opção desses dois campos de estágio, agora já voltou tudo. O aluno ele continua rodando o internato dele de forma normal, ou seja, a nossa formação não vai ser prejudicada, de forma alguma atrasou o nosso internato, continuamos seguindo a carga horária normal. Agradecer também ao Dr. Fernando, que é o coordenador do nosso internato aqui, que correu atrás, lutou para que a gente não fosse prejudicado de nenhuma forma com a nossa carga horária. Hoje eu estou rodando no rodízio de clínica cirúrgica, na Santa Casa. De certa forma, prejudica um pouco a pandemia, por conta que diminuiu um pouco das cirurgias eletivas, essas coisas, está sendo mais coisa de urgência. Então, assim, por um lado ajuda e por outro lado a pandemia acaba que atrapalha. Mas, assim, do meu ponto de vista, se pôr numa balança mesmo, para mim somou. Porque é algo que, uma experiência única, que
que eu jamais esperaria viver. Me sinto preparado para atuar na pandemia. Vou me formar, se Deus quiser, agora em agosto. Me sinto preparado para ir atuar na pandemia, trabalhar na linha de frente novamente. Pretendo, inclusive, para UTI, essas coisas, que é uma área que eu gosto também. Então foi muito bom. Eu acredito, Deus ajude que não tenha outra pandemia futuramente, né? Não tenha mais. Acredito que se no futuro tiver outra pandemia de aparelho respiratório, né? Eu acredito que eu estou preparado por ter vivenciado tudo isso hoje. Pronto. É interessante você falar isso, que eu fui linha de frente no H1N1, naquela época lá que também se sabia pouco daquela doença. Entubei paciente, tive que tomar o Tamiflu. Então, assim, eu trabalhava numa UPA lá em Minas, né, nessa época. E no Covid também sou linha de frente. Agora eu posso falar que eu atuava em 3 frentes, porque a colonoscopia não parou, hora nenhuma, até porque se parar a prevenção do câncer coloretal, que vai ser uma outra pandemia, e os cânceres que deixaram de ser tratados e diagnosticados, né, que vai vir depois dessa pandemia aí, a gente, seguindo protocolos de segurança, a gente não parou. A segunda linha de frente, o hospital que eu atendo em Brasília, o HR-SAM, virou um hospital Covid. Então, a cirurgia geral, paramos as eletivas, porque lá é referência regional em eletivas, e fomos para a linha de frente. Tocamos enfermaria de Covid, que são os amarelos, né? Sim. Para verdes, que estão melhores, e fiz traqueostomia em paciente Covid. Então, assim, e aqui, depois, entrei aqui na UBS, eu sou linha de frente na atenção primária, passando tratamento precoce, olhando de frente o que está acontecendo. E confesso também que foi um aprendizado muito grande. E o que veio junto com a pandemia? Atendimentos online. Hoje, até porque não estou mais em Brasília, né? Eu tenho que ficar indo e voltando, mas minha clientela é de Brasília. O teleatendimento chegou para ficar, não tem volta, né? Eu acho que o CM vai ter que regularizar isso aí. Antigamente é algo proibido, né? Isso, por enquanto, a desculpa, entre aspas, é a pandemia, mas Isso. volta, porque tanto os médicos quanto a população viram que funciona, que dá para ser bem assistido dessa forma, e você também vivenciou essa transferência aí, você também teve uma experiência no teleatendimento, né? Como é que foi? Realmente, eu tive essa oportunidade também durante a pandemia, né? Que é outra coisa que eu acho muito válido para mim, porque provavelmente eu acho que é um serviço que vai fixar na medicina, tendo em vista os grandes resultados que teve aí durante a pandemia, né? Eu tive a oportunidade de rodar na telemedicina em Aparecida de Goiânia. Para quem não sabe, Aparecida de Goiânia foi referência nacional no combate ao Covid. Assim, é uma cidade que seguiu protocolos exemplares, índices absurdos de atendimentos, de curas, né, relacionadas à Covid, altas, assim, poucas mortes. Então, assim, foi uma cidade de destaque mesmo, desde da questão de coleta de exames, na época em que todos os municípios estavam com maior dificuldade para fazer PCR, teste rápido ali de Covid, a Aparecida foi atrás, comprou e estava distribuindo em massa, né? E hoje sabe-se que a base mesmo era testar o paciente. Se fossem testados quanto antes, em maior quantidade de número de pacientes, teria identificado mais rápido, isolado mais rápido e teria evitado de se espalhar o vírus da forma como se espalhou pelo Brasil. E a Aparecida teve sempre esse olhar lá na frente. E foi uma das primeiras cidades do país a instalar a telemedicina do Covid. Foi Aparecida. E como nós temos estágio também em Aparecida, quando eu rodei na minha matéria de saúde coletiva, eu tive a oportunidade de ir para telemedicina em Aparecida. Como que funciona, assim, de forma resumida, esse teleatendimento, né, essa telemedicina, que é uma nova tecnologia, algo novo? Lá em Aparecida, basicamente, funciona dessa forma. O paciente, ele teve o sintoma,
ele está com sintoma de Covid. Primeiro passo, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que procurar uma unidade de pronto atendimento, uma UPA ou uma UBS que faça o teste do Covid. O primeiro passo dele é testar. Vou aproveitar para comentar que pouca gente sabe a questão do tempo, né? O PCR, para ele ser verdadeiro, ter um bom resultado, né? Você tem que estar no mínimo 3 dias de sintomas. No terceiro dia de sintomas, você faz o teste e aí sim tem a chance de vir um resultado verdadeiro, não vir um falso negativo ou um falso positivo. Já o teste rápido, que é o de sangue, você tem que estar com no mínimo 7 dias de sintomas. Então, tudo isso foi feito uma campanha por meio da telecomunicação, da televisão, explicando à população de Aparecida. Se tivesse 3 dias, procurar para fazer o PCR, né, o quanto antes. E aí esse paciente ele vai à unidade de saúde e faz o teste. Em Aparecida, na época do caos mesmo, que fazendo milhares de testes por dia, o PCR eles estavam demorando até 48 horas para dar o resultado. Então, assim, o paciente estava com esse sintoma, ele passava lá na UPA, fazia o teste, ia para a casa dele e ficava em isolamento até sair o resultado dele. Após sair o resultado, esse paciente ele era informado pelo próprio laboratório via telefone. O laboratório entrava em contato com o paciente não precisava sair de casa e informava para ele se o teste dele deu positivo ou se deu negativo. Se deu negativo, vida que segue, né? O paciente volta às atividades dele normal e continua com o seu trabalho. Agora, se esse paciente ele positivasse, né? Se ele viesse ali com IgM positivo no teste rápido ou um PCR positivo, esse paciente ele teria que ficar em isolamento por 14 dias. A Aparecida seguiu o protocolo sempre de 14 dias. Apesar que, ultimamente, o Ministério da Saúde lançou um de 10 dias só de isolamento, né? Diminuindo essa data. Mas a Aparecida, desde o começo até hoje, segue o primeiro protocolo de 14 dias de isolamento. Esse paciente ele ficava em casa, os 14 dias isolado, e diariamente, através de uma central, essa central na Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia, lá nessa central tinha, no mínimo, ali uns 10 médicos por dia fazendo essas ligações. Esse paciente ele era acompanhado por essa central. Então, ou seja, todos os dias tinha um médico, um interno, né, estudante do 6º ano de medicina, telefonando para esses pacientes para ver como é que ele estava, classificando ele em grupo de risco, igual o senhor falou mais cedo, se ele era azul, se ele era amarelo, se ele era verde, se ele era vermelho. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer essas ligações, cheguei a ligar para mais de 80 pacientes num dia, então, ou seja, algo que é praticamente impossível de você fazer no consultório, com essa nova tecnologia, você faz de forma mais rápida, mais direta, e não deixa de ser um atendimento, uma relação médico-paciente também, né? Então, foi muito bom para mim essa oportunidade, essa experiência. A gente telefonava o paciente, entrava em contato com ele, tinha uma ficha já padronizada com quais perguntas a gente tinha que fazer, quais os principais sintomas que o paciente tinha, se ele tinha comorbidade ou não. Então, a gente fazia uma anamnese virtual via telefone e deixava esse paciente cadastrado ali. Se esse paciente, por acaso, nos relatasse sintomas de gravidade, o que seriam esses sintomas de gravidade? Uma febre que não passa com nenhum medicamento, né? Ou então uma dispneia muito intensa, desaturando, né? A saturação baixa. A gente perguntava ao paciente se ele tinha oxímetro, se não tivesse, para estar procurando a unidade mais próxima. Então, esse paciente grave, realmente a gente não podia continuar com esse atendimento via telefone. Então, paciente classificado em estado de gravidade, a gente orientava a estar procurando o hospital ou a unidade de saúde mais próxima para estar sendo internado e dando seguimento nesse tratamento dele dentro do ambiente hospitalar. Mas basicamente é isso, foi uma experiência única para mim. Acredito que é o futuro da medicina. Começou agora no Covid, mas não vai parar por aí, porque é algo que é muito viável e ajuda muito se for utilizar de forma correta, né? E a gente usava de tudo. Por exemplo, o paciente, eu preciso de um atestado, porque eu trabalho numa empresa. Como que eu, médico, estou ali, não estou com Covid na linha de frente, eu vou lá na casa do paciente, entregar um atestado para ele, correr risco de pegar essa doença,
Então, o que que a gente fazia? A gente preenchia o atestado, tudo certinho, né? Carimbava, carimbo do médico, tudo certo. E através do WhatsApp mesmo, a gente mandava uma foto. Então, assim, as empresas tiveram que adaptar, as próprias empresas elas tiveram que aceitar esse tipo de atestado também virtual. A gente escaneava foto, mandava para o paciente e o paciente apresentava na empresa. Da mesma forma com as receitas, tudo de forma virtual. Maravilha, maravilha. Fazer só um adendo que eu tô há 2 meses, vamos falar assim, na UBS Hermínio, e eu vi também na pessoa da enfermeira Gabriela, que é a enfermeira-chefe lá, elas fazem, aqui tem muito UBS, né? Uma cidade de 70 mil habitantes, que a atenção primária aqui é valorizada. Eu achei isso Saúde muito. é referência, né? Graças a Deus, uma cidade que a saúde é referência. E sem contar que a população tem acesso a ambulatório gratuito, né? Pela FAMP, tudo. Mas, em suma, eu vi a Gabriela sentada, elas fazem o levantamento de quantas pessoas da área delas estão com diagnóstico de Covid, quantos estão suspeitos, ligam todos os dias, eu via elas no telefone ligando, algum paciente com suspeita de gravidade, a minha agenda lá com vocês do internato, eu falei para ela, não, é livre demanda, eu não tenho isso de só 5, 6 pacientes, não. Comigo aqui, o pessoal do internato, vai ser quantos pacientes tiver no horário que tiverem aqui, a gente encaixa e a população gostou, sentiu muito bem essa receptividade, né? E para mim é como se fosse uma nova família que eu fiz, né? As meninas, as agentes de saúde, então elas conhecem o paciente pelo nome, sabe que é parente da dona. Assim, isso faz uma diferença muito grande, né? Até para a melhora desse paciente. E para diagnosticar a gravidade, para encaminhar para a UPA, porque UPA aqui tem só uma. Então já pensou se todo esse povo fosse para a UPA e a atenção primária não funcionasse, o tanto que Verdade. a cidade ia virar um caos. E não teve caos na cidade. A cidade funcionou, né? Isso foi o legal aí, um adendo, já que o assunto é Covid, para parabenizar, né, essas equipes. Assim, aproveitar para falar, né? Assim, eu acho que principalmente agora nessa época do Covid foi possível observar a importância da equipe multiprofissional, né? O médico sem a equipe dele ali, ele não é nada. Infelizmente a gente vê muitos profissionais por aí que não tem essa visão, né? Acha assim realmente que são deuses que não precisam de ninguém, mas quem realmente está ali na linha de frente, quem está no combate ao Covid, viu que sem uma boa equipe, uma equipe preparada, uma equipe multiprofissional, né, não vai para frente. Principalmente se tratando de paciente Covid. Porque o paciente Covid, ele não precisa só do médico. Ele precisa de toda uma equipe, tanto dentro do ambiente hospitalar, como pós o ambiente hospitalar, durante a alta, né? Dentro do ambiente hospitalar, ele vai precisar do técnico, ele vai precisar do médico, ele vai precisar do enfermeiro, ele vai precisar do fisioterapeuta, ele vai precisar do rapaz lá que vai colher os exames dele laboratoriais todos os dias. Então, assim, vários profissionais, cada um tem o seu papel naquela alta ali. Aquele paciente que você vê lá segurando aquela plaquinha, eu venci o Covid, não foi só o médico que ajudou ele. Foi muitos profissionais por trás. Tem muita gente por trás daquilo ali. Então, são muitos anjos, né, salvando vida ali por trás. E pós-alta, que muitos pacientes, principalmente o paciente que ficou entubado, né, teve sequelas de Covid, esses pacientes eles estão tendo que ter acompanhamento em casa, o fisioterapeuta, indo lá fazer fisioterapia pulmonar, que já não é mais da parte do médico, é algo que já é de outras especialidades, outras profissões, né? Então, assim, importantíssimo ressaltar essa questão que o senhor colocou aí da equipe multiprofissional. Maravilha. Estamos quase finalizando. Então, por que você indicaria para... Eu sou um aluno, sou alguém que estou querendo prestar vestibular, te procurei no direct, como você mesmo disse que acontece muito. Por que você me indicaria a Faculdade FAMP? Meu Instagram, como você disse, assim, há algum tempo atrás eu deixei ele mais voltado para medicina, né? Procuro estar postando temas sobre medicina para estudantes de medicina e futuros estudantes de medicina. Inclusive,
aproveitando para falar, hoje eu postei um conteúdo bem bacana lá sobre angioplastia, tá lá nos meus issos. Quem quiser dar uma olhada lá e conferir, pode estar entrando no meu Instagram, é esse aqui, GP Paiva. Mas voltando ao assunto agora, realmente eu recebia muito esse tipo de mensagem, recebo ainda até hoje, de pessoas querendo saber onde eu estudei, qual faculdade que eu fiz. Eu falo, olha, eu fiz a FAMP. Aí fala, nossa, mas a FAMP é aquela lá do interior do Goiás, lá? Eu falei, é essa mesmo. Aí eles, como que é a faculdade? Você me indica prestar vestibular lá? Ou então alunos que já passaram lá, mas que estavam com medo de fazer a matrícula, porque não sabia como que era a instituição. Então, assim, por que que eu indicaria a FAMP hoje? Olhando para trás, meus quase 6 anos de curso aí. É uma faculdade, principalmente, que ela está em constante evolução. É algo que eu admiro da FAMP, é isso. Ela nunca para no tempo, ela nunca está satisfeita. Se eu pegar a FAMP de quando eu entrei com a FAMP hoje, ela mudou, digamos que 300%. Desde estrutura, professores, campus, ou seja, aquele campus que tem lá hoje, na minha época não tinha, mas eles construíram ele em apenas 1 ano e meio. Que instituição que constrói um campus daquele tamanho de uma noite para o dia, praticamente, entendeu?